Olá, olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Laísa. Boa tarde, vamos todo mundo chegando. Enquanto a nossa convidada vai chegando, eu vou começando a me apresentar. Boa tarde, eu sou a Simone Saldanha. Eu sou mãe de um menino lindo com TDL, de 8 anos, e sou a presidente do coletivo Juntos pelo TDL, um grupo de mães que se uniu para trabalhar pela visibilidade e pelos direitos da pessoa com TDL. TDL é o transtorno do desenvolvimento da linguagem. É um transtorno que afeta, segundo as últimas estimativas, um último estudo aí de 2023, uma a cada 12 crianças. Apesar desta prevalência, que é superior, ou muito superior a outros transtornos, ele é muito desconhecido. Acho que todo mundo que está aqui já ouviu falar de TDL, porque nós não fazemos outra coisa a não ser falar de TDL todos os dias. Eba, chegou a nossa convidada. Nós do coletivo Juntos pelo TDL temos a missão de fazer lives mensalmente sobre TDL neste ano de 2024, e nesse mês de outubro em especial, Outubro Roxo, mês de conscientização do TDL, nós estamos fazendo lives toda sexta-feira. E hoje é uma sexta-feira super especial, porque hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o TDL. Um movimento internacional está acontecendo no mundo inteiro, todo mundo fazendo o que pode e para dar visibilidade a esse transtorno. A nossa programação hoje é falarmos sobre avaliação de linguagem, e para falar sobre isso, pelo TDL, a fonoaudióloga Vanessa Vicente, uma fonoaudióloga que estuda cerca de 20 anos o transtorno, é fonoaudióloga clínica, faz avaliação de linguagem, é fundadora do Mundo TDL com outras mães, tem mestrado e está fazendo doutorado também em linguagem e pesquisa TDL. Só isso, gente, só isso. A nossa madrinha. Oi, Van! Olá, Si, obrigada pelo convite, assim, tão especial e por estar aqui nesse dia especial, né? E ainda mais que eu tô longe, né? Tô longe aí do Brasil e ver essas grandes iniciativas, né? Sair um pouco daquele, né? Daquele mais do mesmo que a gente tinha e que é muito pouco, né? E uma andorinha só não faz verão. Então, eu fiquei muito feliz. E ontem, na live da Duda, eu falei que esse ano me recolhi a minha insignificância de participar só de lives. Ai, que horror! Como Verdade, assim, por quê? insignificância de participar de lives, Vanessa? Você participar de live não é uma Não, eu insignificância. participar da live de vocês, porque antes eu promovia muitas lives também, né? Sim, sim, Mas sim. esse ano eu falei assim, não, eu vou também, até por conta, né, de viagem, de tudo, eu falei assim, não, esse ano eu vou dar esse respiro para mim, mas dar essa oportunidade também de vocês organizarem muitas lives. Eu achei muito legal os juntos. A própria Duda também organizou muita coisa, outros perfis, né? E isso é muito fantástico. A gente vê aí realmente a disseminação da conscientização pelo TDL. Estamos caminhando. Estamos longe do ideal, mas a gente já não estamos Bem mais como longe. ontem. Bem longe do que é. Ô, Van, antes de eu começar, eu queria fazer uma coisa que eu estava com vontade, sabe? Aí você faz sempre, eu falei, eu preciso de uma live com a Vanessa para fazer isso junto. Gente, hoje é sexta, hoje merece, não é? E hoje Hoje é é sexta. sexta,
E sexta, todo mundo sabe, nós temos Sexta sexta pelo TDL. pela TDL. Ai, matei minha vontade. Hoje Queria fazer isso. teve. Hoje tem, hoje é a sexta pelo TDL, né? Hoje é a sexta. Hoje É o dessa mundo todo sexta que organizado, surgiram as gente. outras sextas. É a partida de tudo. Foi. Gente, Exatamente. a nossa programação aqui é falar de avaliação de linguagem, né? Mas aí a gente, hoje é dia, né? Especial, a gente pode aqui bater um papo bem gostoso, porque hoje é uma live assim comemorativa, né? Hoje é dia de celebração. Mas vamos falar do que viemos falar, né? Depois a gente Vamos. divaga. Vamos começar assim, já numa. Por que a avaliação de linguagem é essencial para o TDL, Van? Então, eu sempre dou o exemplo de quem quebra o braço. Né? Fica visível que a pessoa quebrou o braço, a gente consegue ver, né? Em alguns momentos a gente pinta aquela dúvida, né? Teve um acidente, você vê aquele braço assim, aí eu acho que quebrou. Adianta eu só levar para uma pessoa engessar, né? Para o médico engessar o braço? Não posso fazer isso. Eu tenho que levar para examinar até que ponto tem essa lesão, se vai precisar de uma intervenção diferente, se vai precisar de uma cirurgia, qual tipo de mobilização vai precisar, certo? Então, eu sempre faço essa metáfora. Então, é bem visível que uma criança tenha um transtorno de linguagem, ou às vezes não é visível, às vezes tem ali, né, alguns sinais, alguns indícios, algumas suspeitas, não é tão visível. De qualquer maneira, eu preciso investigar até que ponto. Ih, desde Madrid, olá! Que Que legal! tal? Não sei falar a sua língua, mas seja bem-vinda. Eu hablo muito bem, pero nosotros hablamos acá português. Sim? Então, continuamos falando português. Mas, enfim, desse modo, a gente consegue entender qual o tipo de intervenção necessária, né? Não é o tipo, mas onde nós vamos atuar. Então, eu preciso investigar os subdomínios, investigar esses subdomínios linguísticos para entender quais são as lacunas que essa criança precisa preencher, né? Que a gente precisa ajudar ela a preencher. Então, dessa maneira, a gente não vai conseguir intuitivamente, com uma bola de cristal, deixa eu pensar o que essa criança precisa. Não dá. Não dá para adivinhar. A gente só consegue avaliando. E só a partir de uma avaliação de todos os subdomínios da linguagem, dos principais subdomínios. Então, por isso que é muito importante. Né? E aí, dali, a gente entende que essa criança tem realmente um transtorno de linguagem e onde estão os maiores impactos e onde a gente vai atuar para que ela consiga alcançar melhores funcionalidades. Então, é isso. A gente não tem como começar uma intervenção adivinhando o que essa criança precisa. É igual engessar o braço sem fazer raio-x. A avaliação é fundamental, tanto para o diagnóstico quanto para a intervenção. Exatamente. Van, como que eu posso saber se meu filho passou por uma avaliação de linguagem? Porque nós temos um problema de comunicação, né? Às vezes começa a intervenção aí, ninguém nunca me falou nada. E aí? Eu tenho que saber Isso como é que é muito isso? importante, Simone. Muito importante isso. É muito importante também os profissionais terem consciência de que se você não se sente confortável em avaliar de forma detalhada o seu paciente, você precisa solicitar uma avaliação de linguagem. Esse movimento na fonoaudiologia é um pouco defasado ainda, um pouco atrasado, retrógrado, sabe? Por quê? Porque as pessoas, elas acham que a gente vai roubar o paciente, né? Tem fono que ainda pensa um pouco isso. E a gente vê que, por exemplo, na neuropsicologia, esse movimento já acontece há muito tempo. A neuropsicóloga avalia e encaminha para a intervenção. Então, a gente precisa tentar entender que esse movimento é muito importante. Então, você só sabe que uma criança teve, primeiro, uma avaliação de linguagem se você tem um relatório. E se esse relatório contempla os subdomínios. E aí, anota aí. Os subdomínios são pragmática, e aí vai envolver funções comunicativas e habilidades conversacionais. E aí a gente também precisa envolver questões de teoria da mente, dependendo da idade. A questão dos meios de comunicação que essa criança faz, como é que ela obedece às regras conversacionais. Pronto, pragmático. O uso dessa linguagem.
Aí a gente vai para um outro subdomínio chamado léxico-semântico, que vai avaliar o vocabulário receptivo e expressivo dessa criança. E aí, quando a gente fala de vocabulário, não é só nomeação de substantivos. Eu preciso entender como é que essa criança lida com esse léxico, com essas palavras, das representações, como estão essas representações. Então, questão de classificação semântica, categorização, né, definição de palavras, isso tudo tem que estar envolvido nesse tipo de avaliação, nesse tipo de investigação desse subdomínio. Aí a gente vai para um outro subdomínio, que é o gramatical, que é extremamente importante. Não existe avaliação de linguagem sem avaliação do subdomínio gramatical, que é, ou vocês podem ler como morfossintaxe, porque é ali que a gente entende como a criança ela domina a regra da língua. Essa criança só é proficiente na linguagem se ela entende a regra da língua. Então, nesse subdomínio, a gente vai entender como é que ela faz as frases, como é que está a organização das frases, como é que ela faz as concordâncias, as flexões, como é que ela desenvolve também. Lá na pragmática, eu esqueci de uma coisa que é muito importante, que é a narrativa e discurso. Mas a gente retoma essa narrativa e discurso na gramática, é como ela consegue organizar essa narrativa a nível sintático, a nível morfológico. Né? É meio técnico falando, mas vocês têm que A entender gente tem se essa criança que ver foi... todos esses subdomínios numa avaliação. E aí a gente tem o fonológico, que é a questão da fala e a questão das representações dos sons, além das questões suprassegmentais, porque você também tem que avaliar como é que essa criança está em prosódia, essas questões todas. E aí a gente tem também consciência fonológica, né? Toda essa questão aí cognitivo-linguística, né? Metafonológica, que também precisa ser avaliada principalmente a partir dos 4 anos. E aí é interessante, a gente tem uns outros testes que também não são tão usados, que é o teste de repetição de sentenças, porque até não tem tanto aí, né? Não tem tanto, não tem. A gente vai disponibilizar, que é o primeiro que a gente tem na língua portuguesa, mas a gente tem outras questões que complementam isso, mas a gente tem que, pelo menos, esses subdomínios que eu falei. E aí, na conclusão final, elencar quais são as áreas de, isso aí guiado pela luz do Catalyze, quais são as áreas afetadas ou então as áreas mais impactadas dessa criança e justificar por que ela tem um transtorno de linguagem. E aí, haja visto que essa criança não tenha um diagnóstico de base, um diagnóstico biomédico, a gente pode fazer a hipótese, o indicativo de TDL a ser confirmado na ausência de uma causa biomédica. E a gente vai encaminhar aí para investigação, a investigação médica, neuropsicológica, e entender se tem coexistências. Então, entender, olha, essa criança me pareceu ter uns traços de superdotação. Essa criança me pareceu ter um traço de TDAH. Então, você precisa encaminhar para uma avaliação para entender se essa coexistência ela é realmente existente. Então, isso tudo que eu falei é uma avaliação de linguagem. Difícil, hein, gente? Eu acompanhei o curso da Vanessa, misericórdia. Fazer uma avaliação de linguagem é um trem, olha, complexo. E você acompanhou o Imersão 1, porque o Imersão 2 é mergulhar na avaliação. Meu pai, não, eu não ia entender. No terceiro dia eu já estava assim, eu vou lá ver os negócios da Booktoy, porque eu estou viajando na maionese. Não estou entendendo mais nada e agora eu vou ali. Ó, estão perguntando aqui quantas sessões são necessárias. Então, Tem aí depende muito do profissional, né? Primeiro, depende do profissional e da criança. Eu sempre dou o meu exemplo, mas não é um exemplo que precise ser seguido sempre, né? Eu sempre avalio, eu sempre tento avaliar, né? A minha proposta é avaliar a criança em 4 momentos. Então, o primeiro momento é o momento de anamnese dos pais. Depois eu fico ali de 3 a 3 horas e alguma coisa com essa criança e não é direto. Então, isso é dividido geralmente em 3 dias. E aí, depois tem um momento de devolutivo. Então, eu já tenho muita experiência em avaliação. Então, isso me permite fazer com que as minhas coletas... Então, eu gravo a avaliação inteira. Né? Eu sempre falo para os pais que eu só vou usar vídeo se eles autorizarem. Enfim, não uso sem autorização. Mas eu gravo para minha análise. Então, eu chamo esse momento, na verdade, de avaliação, esse momento com a criança, de momento de coleta. A avaliação é depois, que quem está lá na luta sou eu. Todo o né? Fica raciocínio 8 horas de análise, mais de não sei quantas de escrita. Então, o momento realmente de avaliação
é depois. Então, naquele momento ali das 3 horas e meia com a criança, é o momento de coleta. Então, às vezes, numa atividade de 20 minutos, eu vou conseguir colocar ali 3 protocolos, porque são protocolos de coleta espontânea, por exemplo, né? Então, tem um protocolo chamado extensão média de enunciado. E esse protocolo avalia uma questão gramatical, mas eu posso coletar da mesma avaliação dos 20 minutos da pragmática, dos 20 minutos da narrativa. Então, você aproveita muita coisa. Então, eu consegui estabelecer um ritmo de avaliação mais rápido. Mas tem profissionais aí que vão demorar, às vezes, umas 5 sessões. Não dá para ficar 2 meses. Sim, sendo muito sincero. Não dá para ficar, são 10 sessões de avaliação de linguagem. Isso não dá. Essa criança precisa 6 de meses, né? intervenção. Ela ficou 6 meses sem avaliação. Não tem como. Não O tem. próprio Catalyze diz que a gente vai, inicialmente, avaliar a avaliação expressiva e receptiva e depois detalhar isso aí em outros domínios que fora da linguagem, então memória. Assim, a gente acaba fazendo muita coisa em relação à avaliação, né? Quando você tem aí uma rotina de avaliação. Mas só para vocês entenderem que eu não preciso ficar aí 8 semanas, né? Não dá. Outra coisa, ajuda a gente, que a gente não tem parâmetro. A mãe não tem parâmetro. Como é que eu sei que essa avaliação foi boa, não foi boa, que de repente eu vou precisar procurar uma reavaliação? Primeira coisa, se ela avaliou todos os subdomínios. E aí, a outra questão que eu acho que é importante a gente pensar numa boa avaliação é se você leu o relatório e você enxergou seu filho nele. Ou se é um relatório frio de números, que se deteve a números, ou se é um relatório que você não está reconhecendo seu filho ali. Então, eu acho que são os 2 principais passos. Primeiro, se você realmente viu que é uma avaliação completa, e depois se você reconhece. Porque aquele ali tem que ser o dossiê do seu filho. Ninguém melhor para conhecer o filho do que vocês. E o terceiro passo é se ela te deu um caminho do que fazer. Porque aí não adianta também você vai lá e detalha. Oi, Lorena. Detalha o que essa criança tem, e aí? Agora embrulha e manda? Poxa, a Simone tá cansada de saber quem é o Theo. Eu vou colocar lá que ele tem um relato confuso, que ele faz descrição mais de cenas do que... Aí, eu tô descrevendo o Theo, nem avaliei, mas eu avaliei, assim, meio indiretamente. Você conhece bem. Exatamente. Mas ele vai lá falar que ele tem muitas dificuldades narrativas, ele muito mais descreve, ele tem ali dificuldade de trazer verbos de alta complexidade, ele não faz frases. Poxa, Vanessa, legal, você colocou umas palavras bem bonitas, o que eu enxergo todos os dias. E aí? Bonito isso. O que eu vou fazer? Então, também é importante entender se essa avaliação entregou metas terapêuticas ou entregou direcionamentos, né? Ou se essa fono que vai, de repente, a fono que avaliou e vai continuar com ele. Porque, assim, eu acho que são 2 movimentos, né? Eu tenho muitos pacientes que eu avalio e não ficam exatamente comigo. Então, eu fico acompanhando mais indiretamente. Então, esse eu tenho que... Não que eu não capricho nos outros, eu sempre capricho. Mas Mas aí você tem que dar a tem que receitinha, né? muito na descrição, na meta terapêutica, porque ele não vai estar comigo. Então, tem que ali, né? Olha, Fone, eu tô vendo isso aí vai te ajudar. Olha, essa meta terapêutica aqui, ela vai ser importante. Quando fica comigo, eu faço a mesma coisa, só que é para mim. Então, as minhas metas, elas são meio que assim, né? Uns tópicos um pouco menos detalhados que é para mim mesmo, né? Se vira aí, Vanessa Vicente. Mas, assim, de qualquer maneira, é importante que os pais tenham acesso às metas terapêuticas. Porque essas metas terapêuticas, elas precisam ser acompanhadas também, né? As fonos vão me matar, gente. Não me mata, não. Eu ia falar isso agora, que a Fran sempre fala isso, né? E aí, nossa, eu fiquei até assim, né? Quando eu soube disso, eu fui encher o saco da fono do meu filho. Falei, me manda aí. Ai, não faz isso não, que a fono é minha amiga. Aí, por isso que ela não tá mais falando comigo. Pra que foram me dar isso? Mas não foi culpa sua, foi a Francine que ficou. Vocês têm que ter, pra vocês acompanhar onde é que tá, em que fase que tá. E realmente, a gente tem que saber mesmo quais são as metas. Até porque a gente faz estimulação em casa também, a gente tem que saber pra onde a gente tá indo. Né? A gente articula com a escola. Assim, não é tanta receitinha assim. Não existe receitinha assim. É porque eu avalio os pacientes dela. Não existe receitinha. Eu vou lá, descrevo essas metas, e aí também... Aí, vai lá, Lorena. Toma que embala que quem pariu o Matheus que embale, né? Mas é isso, assim, uma boa avaliação, ela tem que pensar realmente se você reconheceu a criança ali,
se ela avaliou todos os subdomínios e se ela te dá um indicativo do que fazer daqui para frente. Ó, estão perguntando, Van, que protocolo você indica para criança acima de 7 anos? Então, é a Lê que botou, né? Acabei de ver essa pergunta. É. Eu recebo essa pergunta quase que diariamente, tá? Qual protocolo você indica para avaliar a TDL? Qual protocolo você indica? É muito difícil a gente falar de protocolo, por quê? Porque eu gosto de pensar numa avaliação muito personalizada também. Lógico que tem os protocolos que eles vão ficar ali mais, né, entrando ali. Eu tenho um vídeo que eu gravei sextas pelo TDL, não que eu não vá falar isso aqui agora, mas é só para você ir lá retomar, aqui no meu perfil, se você não me segue, olha só, fazendo propaganda. E aí Segue lá no mesmo, que é muito bom. sextas, eu dei vários detalhamentos, mas deixa eu te falar, com 7 anos você precisa aplicar um protocolo muito bom pragmático. Então tem um chamado TOPS, que ele é muito bom. Tem um chamado HCV, ele é da Camila Abbe, orientado pela Simone Herrera. Então esses dois são importantes para pragmática. A gente tem aí no léxico semântico acima de 7 anos. Eu sei porque ela fez essa pergunta, porque a gente tem poucos indicativos. A gente tem um monte. TIPT, ele é legal também para avaliar. O teste infantil de nomeação, o TIPT. A gente tem o Mabilin, que se você quiser entrar, se você botar Mabilin com N, ele é um teste que ele foi desenvolvido no Lapal da PUC-Rio. Hoje a gente tem complementado, eu estou participando da complementação dele, do Mabilin, e ele é um instrumento fantástico, desenvolvido pela psicolinguística Letícia Sicuro Correia. Ela é uma pessoa maravilhosa e é uma pessoa muito competente. Ela é psicolinguista. Então, ela desenvolveu e foi um instrumento pensado para o TDL. Tá? Então, ele é um instrumento. Acho que o Theo fez esse daí esses dias. Fez o que eu vi. De compreensão sintática. E aí, a gente tem aí o extensão média do enunciado, que é um ótimo instrumento para avaliar também o desempenho ali morfológico, enfim. Então, eu te dei alguns exemplos, tá? Tem prova da consciência sintática, que também é um pouco mais conhecido. Mas, se você quiser, eu acho que eu falo um pouquinho mais nesse vídeo, tá? Mas é importante aí a gente pensar que existem, sim, muitos protocolos e, às vezes, a gente acaba deixando. Mas, mais do que isso, é o seu olhar para esse protocolo. Não é só aplicar protocolo. E quando eu dou a aula de avaliação, ou curso de avaliação, eu sempre falo muito sobre isso. E tem um curso que eu dei, era isso. Avaliação para além dos protocolos. Porque não adianta só aplicar protocolo. A gente tem que ter raciocínio clínico em cima dele. Tem que ter um olhar diferenciado e olhar dentro das necessidades, das características individuais de cada criança. Então, não adianta você pegar uma lista de protocolos. O raciocínio já começa na escolha deles, né? Porque cada um vai pegar um prisma Exatamente. da coisa. Você precisa saber o que você usa para ver determinada coisa, né? Exatamente. Perguntaram se eu faço avaliação. Olha, eu tomando a live, rapidinho. Que perguntaram se eu faço avaliação de outros estados. Eu faço, mas eu não faço online, tá? Porque para mim é muito ruim. Eu tenho feito online de adultos. O Cristo. Entendeu? Eu tenho feito de adultos e alguns adolescentes mais velhos, assim, final da adolescência. Porque é muito ruim o ambiente online. Eu não consigo entender aquela pessoa tão bem, ainda mais uma pessoinha ou uma pessoona, né? Uma criança maior, um adolescente ali de 12 anos. Então, eu prefiro fazer presencial. Eu acho que faz muita diferença. Ela falou que me segue, então tá bom. Eu sei que essa é uma pergunta complexa, mas as mães querem saber. Como é que a gente faz para encontrar alguém para fazer uma avaliação de linguagem? Mas não no sentido de, fonoaudiólogo que estuda linguagem e sabe avaliar linguagem. Não, quero saber em nível de qualidade. O que a gente tem que procurar? O que a gente faz? Tá, vamos lá. É difícil essa pergunta. Essa pergunta é tipo a pergunta do quem quer ser o milionário, né? Valendo 1 milhão! Indicação, então, Van? Não, eu tenho algumas indicações, assim. Por exemplo, no Nordeste tem ótimas pessoas, né? Que eu sei que fazem ótimas avaliações. Aí em São Paulo... Não, mas não quero nome, eu quero assim, parâmetro. O que a gente faz? A gente pergunta para outras mães? Não vou falar nome, não. Vou falar nome.
No Nordeste, eu tô falando que existem pessoas que eu conheço. O Sim. parâmetro é, se quando você perguntar sobre, eu queria fazer uma avaliação, e essa pessoa te direcionar, sim, é só a gente começar, a gente vai vendo o que vai acontecer. Então, não vai fazer avaliação, sendo muito honesta. A Lorena quer que eu fale o nome dela. Vamos falar o nome dela? Vamos, Simone. No Nordeste tem a Lorena, tá, gente? A Lorena em Aracaju. Ela é pupila minha. Eu tenho que falar que ela vai ficar com ciúme. A Adriana de Cali, lá no Recife, também. As pessoas que ficam com ciúme, entendeu? Oh, meu Deus. Entendi. Tem pessoal de João Pessoa também. Tem lá a Ana, que ela não tá aqui, ó. Então fala que as mães vão adorar. Falar, pronto. Pessoal... Mas assim, é porque eu dei aula em vários lugares. Não tem como falar, mas eu tenho que falar da Lorena que ela fica lá. Oh, meu Deus. Quando as mães me tem perguntam, a Duda no Rio de Janeiro. Olha lá a Duda. Duda no Rio de Janeiro. Tem a Luciane em São José dos Campos. Tem em São Paulo, tem um monte de gente. E quem João Pessoa aí começou? Manda um direct pra mim, então, gente. Manda que eu falo. Ó, Já falou muito, quando o não pessoal posso me falar muita pergunta, gente. eu falo, Eu conheço poucas, assim, de experiência, né? Nossa, a Karine, a Karine em Feira Teixeira de Freitas. Ai, Karine, perdão, te amo. Muita gente. Ai, Simone Niterói, olha só, gente. Olha as pessoas com ciúme na live. Simone Niterói. Chega. Ó, na nossa bio tem uma listinha. Os profissionais que não se cadastraram, faz favor de ir lá se cadastrar, assim, então, porque vamos lá, as famílias querem te encontrar. Né? Isso. Respondendo a pergunta. E aí, eu acho que é importante você entender se essa profissional é uma profissional que realmente vai avaliar no intuito, né? Ou se ela tá mais insegura. É muito difícil, eticamente, a gente falar sobre isso, sabe, Simone? Mas eu entendo muito a angústia de vocês. Eu sou team family, né, forever. Então, assim, eu acho que é importante vocês entenderem se vai haver uma avaliação. Isso eu acho que vocês conseguem muito entender, né, esse direcionamento, qual vai ser esse caminho a ser adotado, ou se esse direcionamento está mais para realmente colocar intervenção, que não é ruim, você tem que dar intervenção, lógico que tem. Só que tem que ser feito um trabalho prévio de avaliação. Mas isso também, vou te falar, Simone, tem uma questão dos pais. Os pais às vezes não entendem isso. Mas ele já tem diagnóstico. Eu quero começar para intervenção. Né? Então é muito legal a gente também estar nessa live aqui para falar sobre isso, porque muitas vezes os pais não entendem. A avaliação e assim, não é só para diagnóstico. E pode ser que precise reavaliar, né? Eu ia até perguntar isso, da reavaliação depois. Sim. E aí a gente está falando a questão de custo, né? Tem gente que mas por que a avaliação tem que ser um preço diferente? Gente, porque assim, uma boa avaliação, ela dá aí umas 12 horas no mínimo de análise. Isso é muita coisa. É muito. Na verdade, é até barato. Barato, eu não vou falar que é barato, né? Lógico que não. Mas é até um preço muito justo pelo trabalho que se tem. E assim, não que a gente fuja de trabalho, mas a gente precisa pagar conta. A gente tem família, né? Compra leite, compra carne, compra picanha. Cervejinha a gente não precisa, mas tem gente que precisa. Só tô falando para vocês que a gente tem a conta a pagar. E aí a gente precisa realmente. É um trabalho, e esse trabalho ele precisa ser valorizado também, né? Então, para vocês entenderem, porque realmente o valor de uma avaliação, ele precisa ser diferente. A avaliação neuropsicológica também não é barata, assim, é isso. Não é. Mas são coisas assim, cruciais, né? São coisas cruciais. Então, e aí eu também acho, a Lorena falou que é um ponto que precisa ser discutido, porque às vezes é muito difícil a família entender isso. E eu também entendo, porque eu também sou mãe, eu também tenho filho, eu também tenho conta, eu também, às vezes, é inesperado, você já paga mensalidade escolar, você paga isso, você já paga fono, de repente você tem que fazer uma avaliação. Mas por que isso? Ele já faz fono. Né? Gente, mas assim, o preço de você não fazer avaliação também, eu digo por experiência mas própria, é muito mais caro. Parece ler o meu pensamento. Imagina você ficar 1 ano em intervenção e não caminhar. É isso que acontece, porque você não sabe para onde ir, você não sabe direcionamento, né? Olha, eu recebi um direct de uma mãe falando que a criança tinha TDL, mas ela nunca nem viu uma avaliação de linguagem dessa criança. Não tem e como. Ela estava levando na terapia 3 vezes por semana, mas até eu sei que assim
mais de 30 horas de terapia semanal. Ela teve que deixar o emprego para poder acompanhar a criança na terapia, tamanha era a demanda de terapia, e ela chegou à conclusão de que ela não sabia nem se o diagnóstico era TDL mesmo, porque a criança nunca foi avaliada. Olha! Poxa, olha a situação, né? Então, de verdade, uma avaliação, ela vai ali aonde tem que ir, sabe? Eu só fiquei segura que meu filho estava fazendo a quantidade de terapia que ele precisava, que era adequada, porque eu sempre acho que precisa de mais, depois que foi feita uma avaliação e me justificado por A mais B, que o trabalho tem que ser assim, a meta é essa e tal. Então, você não tem parâmetro. A pessoa está trabalhando o quê? Com que prioridade? Se ela não fez uma avaliação, eu acho isso tão grave, sabe? A mãe deixou o emprego, gente. Pois é. Não, e a Lorena também está falando a questão de como é também importante para a fono que está atendendo, né? Um olhar até de fora, isso às vezes é muito importante. Porque às vezes você vicia o olhar. Você está ali com o paciente, por exemplo, eu geralmente eu faço uma reavaliação mais rápida no meio do ano. E aí agora eu fazia sempre assim, quando ele está com 6 meses. Gente, eu não tenho mais como fazer isso. Então eu faço assim, julho e novembro, dezembro. Ele tá 1 mês de terapia. Coitado dele, vai ter que ficar no julho, né? 1 mês eu não digo, eu não tenho essas crianças que entram tão recentemente assim. Mas para vocês entenderem. Então, em novembro e dezembro eu faço já uma reavaliação completa. A mesma, por exemplo, que eu faria se ele estivesse entrando agora. E aí, vou falar para vocês, eu me surpreendo, às vezes, positivamente e negativamente. Falei, caramba, ainda tá com essa dificuldade, como é que eu não percebi? Sua idiota! Como é que você não percebeu isso? Estava tão claro na sua cara. Então, assim, fala para mim que eu mesmo, às vezes, tenho uns insights, assim, só quando eu avalio. Então, lógico, que o nosso olhar avaliativo, ele é muito constante. Né? Às vezes entrou uma sessão, não deu certo alguma coisa. Eu trabalho muito com metas, né, Simone? Eu trabalho muito com metas a curto, médio e longo prazo, e eu tenho uma meta chamada meta Smart. Isso é o meu modelo de intervenção que eu desenvolvi. E essa meta Smart são aquelas metas a curtíssimo prazo, aquelas que eu vou alcançar em 2 ou 3 sessões, que é a minha proposta. Então, se naquele momento eu entendi que não tem meio dele conseguir, que eu viajei na maionese em propor aquilo, eu tenho que refazer essa meta, eu tenho que pensar nas metas a curto, médio e longo prazo que eu estava propondo para ele. Então, essa olhar, ele é importante, mas ele vem a partir da primeira avaliação que foi feita, né? Do primeiro olhar. E aí, isso vai... Mas eu preciso, uma vez por ano, realmente reavaliar essa criança de uma maneira bem completa, para que eu consiga entrar num próximo planejamento, próximas metas, muito mais segura disso. Então, é isso. Se é essa pergunta, eu acho que a criança tem que ser reavaliada todos os anos, né? Aí pronto, eu desenvolvi, ela falou que segura. Isso mas eu desenvolvi uma metodologia de trabalho para mim. Né? Enfim. Tá certa. Deixa eu achar aqui. Qual o problema? Tá. Qual o grande problema de intervir sem avaliar? A gente já conversou um pouco disso. Sim. O grande problema é não saber para onde ir. Não saber para onde ir. O que tem que priorizar, em que sequência, e etc. Né? Então é isso. Não, gente, por favor, tem que fazer avaliação. Não, é assim, por exemplo, vocês sabem que eu tô fora do Brasil. Né? Vocês não, mas muita gente sabe que eu tô fora do Brasil. E aí, quando você vai viajar para fora, e assim, a gente, na verdade, eu não tô aqui só a passeio, Bruna, tem uma competição, então tem uma agenda de treinos. Então, ali a gente tem um pouquinho de tempo para conhecer onde a gente tá. Só tô dando um exemplo para vocês. Se eu tivesse aquele turismo, né? Pensa aquele turismo de 60 dias na Europa. Você pode sentar numa cafeteria e tomar um café. O que você vai fazer hoje? Não sei. Vou abrir um jornal na praça de Estocolmo. Eu não preciso. Muito fora da minha realidade. Eu não consigo nem imaginar. Não, aí eu vou perguntar a você. Alguém consegue pensar numa viagem dessa? Mesmo você sendo muito
muito confortável financeiramente? Não. Quando você vai viajar, você quer conhecer o máximo de coisas possíveis. Você quer otimizar o seu tempo de turismo. Você quer ter uns dias mais leves, mas você quer conhecer muita coisa. Então, não dá para você chegar numa cidade sem você saber para onde ir. Porque você não vai ter tempo de fazer tudo que você planejou. Ou você não vai fazer nada, vai dormir a viagem toda e vai jogar o dinheiro fora. Nada. Ou você vai rodar e não chegar a lugar nenhum. Então, né, o planejamento, ele é importante. Você sabe onde é, você tem que ser de um GPS, para você saber chegar mais rápido, pegar o metrô certo, o ônibus certo, o patinete para onde vai, porque agora a onda é patinete. Mas, e aí, a gente compara isso com a avaliação. A avaliação, ela vai otimizar o tempo de terapia, vai fazer com que o seu filho, o seu paciente, ele consiga desenvolver o potencial muito mais rápido. Então, ele vai chegar mais rápido. Então, vamos falar nas duas vertentes. A gente está aqui uma familiar, uma profissional. Para mim é importante, porque eu vou ser bem-sucedida no meu trabalho, né? Eu vou promover de uma forma bem-sucedida aquilo que eu me proponho a fazer. Os pais vão ficar satisfeitos com o meu trabalho e vão me indicar para outras pessoas, porque é disso que eu vivo, né? Então, lógico, a questão de satisfação profissional e pessoal, porque você está sendo bem-sucedido naquilo que você faz. Agora, para a família, é maravilhoso. Ele está vendo a criança se desenvolver, ele vai ver que ele não vai ficar 10 anos em terapia, ou enfim, algumas crianças precisam ficar, mas aí esse tempo vai sendo otimizado, ele não vai precisar do fono, psicólogo, né? Olha, aqui já foi. Olha, agora ele não precisa mais de 3 vezes, pode de 2 vezes. Agora tá indo uma vez só. As coisas, elas vão acontecendo, mas elas só vão acontecendo se tiver planejamento. Gente, e a coisa mais maravilhosa, eu pego as avaliações, né? Uma, depois a reavaliação, e aí é você vendo, assim, o tanto de coisa que tinha lá, que ela coloca cores diferentes para o que ainda está em desenvolvimento, que já alcançou, você vendo tudo mudar de cor, e você fala, ai meu Deus, eu tô vendo uma luz, eu tô vendo uma luz. É isso aí. A gente está chegando, sabe? Os pais precisam ver isso, porque a criança também precisa, né? À medida que ela for amadurecendo, importante ela saber, porque é cansativo para ela, para todo mundo, e pode, e sem essa informação, tanto a criança quanto os pais ficam com aquela sensação de que, sabe, eu acho que nunca vai ter fim. Isso aqui, isso aí. Essa vida, não, sabe, não tem conserto, e aí desanima. A gente tem que aprender a valorizar as conquistas, né? E é importante, sabe o que, Simone? É exatamente valorizar as conquistas e deixar claro para eles. Olha, a gente está aqui fazendo essas atividades para a gente entender o quanto você já melhorou. Então, no momento a gente nem tinha isso como pauta, né? Mas a reavaliação é um momento muito importante para a criança. Porque, assim, ela sabe que ela tá indo para ali por algum motivo. Ela não tá indo só para descer no escorrega da sala de Vanessa. Ela não tá indo só para subir na escalada e para agora conseguir alcançar o teto. Não. Ela tá indo porque ela sabe que ela tem dificuldade. E aí, no momento dessa reavaliação, que você fala assim, nossa, olha como você melhorou. Tem criança mais velha que eu sento e falo assim, olha aqui, você tinha essas bolinhas todas vermelhas. Olha quantas bolinhas verdes agora você tem. Você tá de parabéns. Isso é incrível. E é muito... Nossa, o semblante deles é uma outra criança, sabe? Olha, você já viu como você conseguiu? Você lembra dessa atividade que a gente já fez ano passado? Não lembra? Nossa, deixa eu te mostrar aqui. Isso é muito importante. Esse momento de reavaliação também é muito importante para a criança. Né? E aí não é só a criança mais velha, não. Os mais novos também. Os mais novos também. É adequar a linguagem que você vai comunicar, né, com eles, mas saber é importante, porque a sensação de estar andando em círculos, e aí chega na adolescência, né, e fica de saco cheio, e também porque às vezes não vê, sabe, esse retorno, o que eu já alcancei, o que mais tanto que falta, o que eu tenho que alcançar. De saco cheio, de ter que ir para um lugar, Desgasta até fazer o a mesma coisa, não adianta nada. Desgasta até o profissional, né? Porque se ele não tem isso visível também, ele fica, eu já fiz de tudo aqui, mas fez de tudo, mas você reavaliou mesmo para ver se tinha, né? E aí não dá umas altas aí, né? Só porque falou, né? Ou porque falou certinho. Que o povo me ontem, conta. né, na live da Associação Brasileira de Otorrino. É isso, assim, elas foram muito felizes. Eu fiquei muito feliz com aquela live. Assim, infelizmente eu caí muito.
Não sei, ontem deu um papane. Graças a Deus, não vamos falar, não. Vamos falar Não, agora. não fala. Mas Elogia. eu fiquei muito feliz com isso, né? A Andressa, a doutora Andressa, que é uma foniatra, ela falou assim, gente, não dá pra gente liberar a criança da alta, não dá pra vocês darem alta pra criança quando só ela tá falando certinho, ela tá falando todos os fonemas, então agora tem alta. E também não dá só pra se preocupar com o fonema, agora só falta falar o R. Não, ela não tá nem narrando direito. Você já viu a narrativa O dela? Theo nem teria começado a terapia, né? Se fosse esse o parâmetro. Porque até que falar, Exatamente. ele fala direitinho. Exatamente. Então, assim, não dá para. Então, essa reavaliação é muito importante, até para a família entender. Porque a família também vai achar isso. Poxa, mas ele tá falando tão bonito. Ele tá falando tudo. Você já viu? Ele fala de tudo. Vem com cada uma. Nossa, agora tá ótimo. Para que mais? E é importante nesse momento. A alta ela só pode ser dada quando a criança ela é independente nas suas dificuldades. Quando ela é independente no uso da sua linguagem. Porque as dificuldades elas vão acontecer, né? Eu tenho dificuldade na minha vida, você tem, todo mundo tem dificuldade, mas eu sei lidar de forma relativamente independente, né? Porque acho que ninguém consegue ser totalmente independente nas suas dificuldades. Mas no mínimo, a gente joga para a tecnologia, né? Para dar um help. No mínimo. No mas mínimo. assim, dentro dessas dificuldades, essa criança ela vai ser passível de entender as suas dificuldades e criar as estratégias com a ajuda da terapia. Então, esse é o momento da alta. Então, essa criança já está independente? Não, não está, não. Eu sou tradutor dele, mas ele fala. Aí não é robô, né? Tem robô que fala também. Nem por isso, né? A fala anda como? Eu tinha uma boneca que também fazia a mesma coisa. E aí, né? Então não adianta isso. Mal comparando, lógico. Mas eu tô falando isso, que não é só falar. Né? Então, os pais também têm que entender isso. Não é porque tá falando certinho que tá legal. Né? E a terapia também não é só falar. Né? Então, quando você vê que uma criança dele, isso é muito importante também, né, Simone? Quando você vê que uma criança está em terapia, ela tem diagnóstico de TDL e só faz treino de fala, só faz. Manda aquelas listinhas de palavras de caderno de vocabulário. Eu não Ai. estou criticando, mas já criticando. É isso. Né? Então, não é uma terapia, como eu ia dizer, indicada para o TDL, né? Então, uma criança que só trabalha sons da fala e cadernos de vocabulário. Isso não é TDL. É só para vocês entenderem. Essa criança ela não está sendo atendida nas suas necessidades. Né? Então, isso é muito importante também vocês entenderem que isso vai ser proposto a partir da avaliação. A gente só vai conseguir entender quais são essas lacunas a serem preenchidas a partir da avaliação, para saber quais são os buraquinhos desse queijo suíço. E aí, esses buraquinhos, com certeza, não vão ser um caderno de vocabulário lá com as cores, com o nome dos animais, com o nome das frutas, nananã, dananã, e também não vai ser só trabalhar a parte ali de sonzinhos, nananã, nananã. Venho sim, ele trabalha bastante já falando, manda instalar a língua, treinar o som do sun. Essa semana a gente está no S. Aí é sol, sofá, né, sorvete. Isso não é terapia para TDL. Foge disso, de verdade. Desculpa, colegas, assim, mas eu prefiro estar melhor com as crianças TDL do que com vocês. Ó, tá falando aqui que o pessoal fica na recepção falando que não entende por que a criança tá fazendo terapia, né? Porque ela tá falando isso tem direitinho. muito. Mas isso aí também no pronto-socorro o povo não sabe o que a criança tem, porque não dá pra ver, né? A criança tá passando mal em casa, chega lá, ela, né? Sobe em cima dos bancos, ela toca o terror. E, na verdade, a criança tá doente. Doente. 40 graus de febre. Aí é o julgamento do amiguinho, né? Que não é profissional da área, né? Ele não vai saber mesmo. Não vai saber, não tá na testa, não tem uma plaquinha, assim, eu tenho essa Por que tá dificuldade. indo pra fono? E para com isso, já tá ótimo. Então, não é isso que a avaliação disse. Não foi isso que a avaliação disse. A avaliação tem uma prova, né? Tem. Que justifica o porquê tudo está sendo encaminhado, com que intensidade, tudo. Ô, Van, você falou que queria falar. Deixa eu ver se achou. Não, tem mais comentário, não. De intervenção. A gente já contemplando? Já, né?
Eu acho que o importante é isso, né? Assim, eu já dei esse adendo aí, eu dei essa cutucada. Eu tô muito frã ultimamente. Eu tô meio sem filtro. Eu tenho que começar a voltar a ter filtro. Acho que é cansaço. Mas, enfim. Eu sou sem filtro quando eu tô dando curso. Você já viu, né, Simone? Eu sou meio sem filtro. Mas ali, né, eu tô ali no meu, né? Mas brincando, brincadeiras à parte. A intervenção para o TDL, ela não pode ser baseada em vocabulário e em fonologia. Isso não está atendendo. E aí isso faz com que as crianças chegam na adolescência com muitas lacunas a serem preenchidas, tá? Muitas lacunas. Ela falou que eu tenho que falar sem filtro mesmo. E aí, isso, na verdade, são anos de ciência fonoaudiológica ensinando que trabalhar linguagem é trabalhar vocabulário. Não tô falando. Gente, olha só, não tô criticando todas, eu tô falando de como um todo. E aí, as fonos que estão aqui me ouvindo, elas vão saber o que eu tô falando. Que é trabalhar vocabulário, a gente fica muito preso ao vocabulário, e esse vocabulário é muito preso a substantivos, que não faz nada, porque imagina, eu sempre dou aquele exemplo, né? Imagina aquela que é o Theo. O Theo tem 3 anos, não consegue ainda se comunicar, e aí, Mas direito, a criança ele vai tinha lá. um vocabulário ótimo, ele já falava português, inglês, um monte de Não, eu coisa. tô dando um Só não exemplo, né? formava uma frase, né? Exato. Tadinho. Então, exatamente. Aí vai lá o menino e pega o brinquedo dele. Aí ele quer olhar pro menino e falar assim: não pega, que esse brinquedo é meu. Não te empresto. Aí ele vai olhar e vai falar o quê? Red, yellow, blue. Né? Círculo, triângulo, retângulo. Né? Aí vai falar vaca, boi. Aí também pode falar as coisas azul, amarelo e vermelho. E é isso que a gente faz na terapia. A gente ensina palavras e não ensina essa criança a se comunicar. Então, eu sempre comparo com o ensino de uma língua, por isso, porque o TDL é o estrangeiro da própria língua. Então, eu preciso entender, ensinar ele a se comunicar com a sua língua. Né? Então, o problema dele não é acessar o léxico. Até mas não necessariamente até Mas é porque eu quero entender de uma forma menos técnica para vocês. O problema dele não é saber palavras, pronto. Não é saber as palavras. É sim como organizar isso sintaticamente, é como formular isso através de frases, como formular funções comunicativas. E isso a gente tem falhado com as pessoas TDL. A gente está devendo muito nessa terapia. Porque essa terapia, ela não ensina a língua. Essa língua que eles Ô, não Van, aprenderam isso de não tem forma. relação com o desconhecimento do próprio TDL, né? Porque ele Sim, desafia os fonoaudiólogos sim, a serem especialistas numa língua, sim, que é uma coisa que você não vê em outros, né, outros quadros, né? Que você tem que sim, ensinar uma língua. Você tem sim, que ensinar exatamente. um comportamento comunicativo, você tem que ensinar a articular os sons da fala, trabalhar a questão motora, outros é de deglutir, outro é alguma questão auditiva, mas ninguém nunca precisou, por exemplo, ser professor de português, né, entender. Eu lembro do curso, você falando lá, a sintaxe, advérbio, Então, conjunção, uma coisa que eu sempre falo, assim, cara. a gente não é professor de português, mas eu sou, sim, o professor de português de uma criança que não aprendeu a língua portuguesa e a sua língua materna. Sou Grave eu que vou ensinar isso, pais. português. Essa fono precisa fazer este papel. Ensinar o É, português para criança. exatamente. E não é ensinar academicamente, é ensinar funcionalmente. É ele ir para a primeira lição do inglês, do curso de inglês, e sair falando: Hi, I'm fine, thank you. How are you? Né? What's your name? My name is Vanessa. And you? I'm from Rio. Né? A gente sai do primeiro dia conversando, porque a gente vai aprender a língua funcional. Então, só para vocês entenderem que a terapia ela tem que estar nessa direção, né? Dessa criança, lógico. A gente está falando de uma coisa muito simples, falar assim, não. Tem criança que não sabe falar não, mas sabe falar red, yellow, blue, horse, cow, chicken, né? Car, motorcycle, truck. Sabe falar todo o vocabulário em Eu português e falava todos inglês. os veículos em português, em inglês. Não sabe falar verbo, não sabe falar caiu, Tadinho. né? Não sabe falar caiu, não sabe falar subir. Então, para vocês entenderem que a gente, por isso que essa avaliação também é importante, para que essa intervenção ela preenche lacunas dentro da proficiência da língua, porque o problema do TDL, a natureza eu acho
tem entendido, e deu uma pausa, voltou. A gente não tem entendido qual é a natureza do TDL. Porque a gente também não entende a natureza da linguagem, mas enfim, isso aí é um outro papo. Mas a gente não entende a natureza do TDL, que é uma natureza de uma criança que não consegue adquirir a sua própria língua. É o estrangeiro da própria língua. Quando ele é o estrangeiro da própria língua, o papel da fonoaudiologia é intervir nessa conquista, já que ele não conseguiu conquistar de forma natural. Se ele não conquistou de forma natural, sou eu o veículo para ele conquistar. Ó, Graça está perguntando a melhor forma dos pais ajudarem em casa. É modelando a fala? Você vai ensinar uma língua também. É importante. Desde a pronúncia. Boa pergunta. Sim, vocês têm que parar um pouco o movimento de perguntar. A prova do Enem. Que isso? Qual o som que ele faz? E agora, que isso? E esse aqui? Olha, o que ele faz? Ah, onde é que fica? Ah, e a cama? A cama fica onde? Ah, muito bem. O que você faz no quarto? Muito bem. E na banheira? Então, tem que parar com esse movimento. E narrar muito mais, narrar a vida para ele, né? Narrar o que está acontecendo, modelar, nesse caso. Então, dar um modelo da língua que ele está aprendendo, né? Então, é isso. Então, essa modelagem, mas essa modelagem naturalista. Então, dentro de todo esse contexto. Ah, filho, é isso que você está querendo dizer? Diga sim. Isso. Assim, não ser também tão... a tradutora dele o tempo inteiro, deixar também... Não se antecipar a ele. As crianças, elas ficam muito, muito ansiosas com isso, né? Então, você vê que ele tá assim, aí, né? Aí, banana. Aí, caiu, né? Aí, menino. Ah, já sei, seu amigo caiu na caixa de banana. Entendi. E aí, o que mais? Poxa, você não deu tempo. Deixa, você já entendeu? Ok, mas deixa ele construir ali o raciocínio dele. Aí, você pode falar assim, meu filho, você falou banana, aí caiu o Augusto, não entendi. Você pode, por favor, voltar? Olha, eu acho que você pode fazer o seguinte: reformula na sua cabeça, tá? E aí você começa de novo. Então, você queria falar do Augusto, aconteceu alguma coisa com o Augusto, então continua. Dá esse instrumento, né? Não necessariamente falar assim, é isso, olha, ele quis dizer isso, tá? Não, isso envergonha a criança, né? Então, trazer um pouco também desse movimento de não se antecipar, ele deixar ele construir o raciocínio, ajudar ele a construir e não construir por ele. Isso é muito importante também. Olha só que polêmico. O fonoaudiólogo pode errar o diagnóstico? Gente, todo qualquer ser humano. pessoa pode errar. Eu posso errar, né? Eu posso errar. Qualquer pessoa pode errar. A pessoa mais que domine o assunto. Ah, eu tenho ali o papa do não sei o que, não sei o que. Ela pode errar. Errar é humano, né? Se a gente não errasse, a gente seria deuses, né? Deusa, Deus. Eu não sou. Graças a Deus. Eu acho que é muita responsabilidade ser Deus. Né? Eu quero ser, né? Eu quero ser uma pessoa ali boa, né? Eu quero uma CD, não. Então, assim, a gente pode errar sim, tá? Então, é uma coisa que pode acontecer. Agora, a questão é que a gente precisa ter o benefício da dúvida também. Então, se o profissional não está seguro naquilo que ele está querendo, né, naquele diagnóstico, é importante ter o benefício da dúvida. Olha, isso aqui está com indicativo de ser, mas eu preciso investigar mais, eu preciso de uma outra informação, eu preciso de 6 meses de terapia para a gente confirmar isso daí, tá? Então, assim, lógico que poder errar pode, mas a gente também pode ter esse movimento de, se tá na dúvida, esperar um pouco mais. Pouco mais. Arthur Valentina, já tem diagnóstico de TDL? Vale a pena fazer uma avaliação foniátrica? Sim, eu acho que sim, mas assim, primeiro, antes da foniátrica, se não tem avaliação de linguagem, faz a avaliação de linguagem primeiro. Porque a foniatra sem avaliação de linguagem, ela não é ninguém. Elas mesmo falaram ontem, né? Mas aí tem isso, né? Esse diagnóstico de TDL, ele veio só com avaliação de linguagem ou teve uma avaliação médica também, né? Também. Tem isso. Tem que ter uma avaliação médica, né? Senão... Sim. Tem isso. Mas aí se já teve uma avaliação médica e já teve uma avaliação fonoaudiológica de linguagem boa e etc, etc, aí não precisa. Sim. Só se você não estiver satisfeita com as respostas que você teve até agora e aí você queira explorar um pouco mais a questão. Exatamente.
É isso, deixa eu ver se tem mais perguntas. Para diagnóstico, qualquer fono faz avaliação ou precisa de alguma especialidade? Tem que ser especializada, né? Eu não digo especial, porque assim, dentro da fonoaudiologia, o título de especialista é um pouco burocrático, né? Sendo muito sincero para vocês. Para você ter o título de especialista, tem que ter muitas horas de formação, tem que ter horas de experiência, aí mandar toda essa titulação para o conselho. Então, muitas vezes, a profissional nem esquece. Tô falando por mim, porque assim, eu tive isso aí lá para 2018, sabe? A gente esquece, né? Então, eu tenho título de especialista, mas eu sempre fui especializada em linguagem. Então, assim, pelo menos uma pessoa que domine a linguagem. Então, quando a gente fala que tem que ter título de especialista, eu não faço esse julgamento por capa, não. Eu acho que quando a pessoa domina a linguagem, no sentido de ter formações e ter conhecimento, é essa fonoaudiologia que o seu filho precisa para entender a linguagem. Ó, vou responder a última, porque a gente está Tá, do tá no horário. fim. Pode precisar de tempo de terapia diagnóstica, né, Vanessa? Pode, acabei de Acho que é falar. a Lorena. Acabei de falar isso, sim. Então, a gente pode ter o direito do benefício da dúvida e colocar essa criança numa terapia diagnóstica, principalmente quando ela é muito pequena. Primeiro que o diagnóstico de TDL ele só pode ser feito aos 4 anos. É uma coisa que a gente acabou não falando, né? Com 4 anos, a gente pode fechar TDL. Antes disso, a gente elenca os riscos, elenca os fenômenos que precisam ser ali vistos, né? Então, quais são as lacunas a serem preenchidas. Então, durante esse processo até 4 anos, a criança está em terapia investigativa. Mas Eu ando recebendo, Vanessa, umas mensagens das mães falando: minha criança tem 2, 3 anos e tem diagnóstico de TDL. Me dá um frio na espinha, porque eu falo, eu acho que a gente não está falando da mesma coisa. Eu acho que, de repente, acharam que tem um transtorno de linguagem, mas já ter definido que isso é um transtorno do desenvolvimento da nem o linguagem, transtorno de linguagem, tá, Simone? A gente pode não. definir antes dos 4. A gente pode entender, a gente pode falar do risco. A gente tem uma nomenclatura que a gente tem usado, já está bem na hora, né? Nomenclatura que a gente tem usado à luz aí do que vem das questões teóricas, da literatura, que é o falante tardio com risco para TDL. Ou falante tardio com risco para transtorno de linguagem, segundo ocorrência, tal, tal, tal. Então, uma criança ela pode ter um transtorno de linguagem associado a uma condição biomédica ou, se não, ser TDL. A gente tem essas duas condições. Dentro disso, a gente só fecha isso geralmente com 4 anos. Ah, mas ele é um TEA suporte 3, já foi diagnosticado desde 1 ano e meio. Ok, você pode falar? Você vai falar que ele tem um transtorno de linguagem associado ao TEA, mas TDL é impossível antes dos 4 anos. Não é que é impossível. Tá ali, né? Cuspido escarrado. Eu posso colocar? Não, não pode. Por quê, Vanessa? Não pode, porque com 4 anos que a gente vai ter todo o instrumentalização para poder ser sensível e especificar as alterações. Então, a literatura ela indica isso, ela indica e ela propõe que só aos 4 anos. Então, antes disso, se o seu filho tem um diagnóstico de TDL antes de 4 anos, conversa com essa profissional que isso não foi feito de forma indicada por eles evidências científicas. Então, isso não é uma prática com evidência científica, baseada em evidência. Então, é uma prática aí, né? Ok, eu tô vendo que é um TDL, mas tem que esperar, mesmo você vendo, né? É isso aí. Estão pedindo para falar sobre a entrada da alfabetização. Com 3 Isso dá pano minutos. para manga. Isso dá pano para manga. É outra live. Quando é que vai começar a próxima live? Aqui já são 11 da noite. Então, a entrada na alfabetização, ela pode ser traumática, como ela pode ser muito fácil e muito tranquila. Então, depende muito da criança. Eu acho que antes da entrada da alfabetização, é importante uma avaliação bem criteriosa da consciência fonológica, das bases ali, do indicativo das rotas que essa criança já está fazendo. Mas, assim, há uma preocupação gigantesca com a alfabetização no TDL, e eu acho que é válida e ela é super compreensível, mas não julgue que seu filho vai ter dificuldade na alfabetização, que pode ser que ele não tenha e que vá tudo bem. Então, não fica também com essa ansiedade, espera as coisas acontecerem. E o TDL, ele tem um direito a demorar um pouquinho mais a aprender a ler, sim.
tá? Então, não que isso vai acontecer com todas as crianças, mas essa imaturidade linguística vai fazer com que essa criança alfabetize lá com os seus 6 ou com os seus 7 anos. Até porque a alfabetização aos 5, ela não é benéfica para nenhuma criança. Então, tem mãe que fala assim, eu acho que ele tem dislexia. Quantos anos ele tem? 5? Não, não dá para saber. Tá? Então, só para vocês entenderem que é heterogêneo até nisso. Então, acalmem o coração, deixem as coisas acontecerem. Ó, eu vou responder aqui que é bem grave, tá? Mas só para encerrar. Não tem exame para TDL, tá? O diagnóstico é clínico, por favor, não tem. Pode-se pedir exame aí para descartar outras coisas, mas para diagnosticar o TDL, não, é para fazer diagnóstico diferencial, tá? Então, tá querendo fuçar em alguma coisa aí, mas não é para o diagnóstico do TDL. Não, e nem tem remédio pro TDL, remedinho. Ah, tomar uma pílula, começou a falar. Não tem. E agora, para encerrar, gente, obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada. Quero agradecer a Vanessa. Van, você é sempre bem-vinda. O Juntos pelo TDL é seu também. Você é nossa também, faz parte de... Estamos tudo aqui junto e misturado. Eu lembro que você falava para mim, o que vocês quiserem que eu faça, se quiser que eu passe pano para você. É para varrer, é para tirar foto. Servir cafezinho, eu tô dentro. Então, é assim que seguimos. Quero te agradecer em nome do coletivo. Eu que agradeço a vocês. Assim, foi um embrião que eu plantei, né, no seu coração. E graças a Deus que você desenvolveu esse embrião, que pegou, que deu fruto, que a Proveta conseguiu. Porque, assim, faz muita diferença. E vocês fazem muita diferença na vida também de muitas famílias. Então, muito obrigada. Assim como a Kilda e a Vanusa, que eu tenho gratidão eterna. Eu acho que todo mundo da comunidade TDL tem que ter gratidão a Kilda e a Vanusa, que deram início ao mundo TDL junto comigo. Hoje elas estão aí, cada um com seus objetivos. Sigo esperando as duas no Juntos pelo TDL. Eu também sigo. Claro. Se Deus quiser, elas vão voltar. Mas assim, eu amo vocês duas, se elas ouvirem a live. Eu amo muito vocês duas. E a gente deve muito também a vocês. As iniciativas que vocês tiveram junto comigo, a gente começou isso. Estou aqui caminhando, né? Não vou largar. E ninguém larga a mão de ninguém. Mas obrigada. Antes de finalizar, só lembrar todo mundo. Amanhã tem um encontro em Belém do Juntos pelo TDL. Tá com arrasa. Programação muito maneira lá, o povo está mobilizado, tá bem interessante. São Paulo, que seria amanhã, vai ser dia 27, porque raios e trovões pairarão sobre a capital. Então, tivemos que reagendar, mobilizamos aí. Amanhã também tem o evento da ABOL, a aula gratuita, período da manhã todinho. Nós estamos em parceria com eles. Se você, quem quiser, eu acho que ainda dá para participar online. Perfeito. Só pedir informações aí no direct, as meninas passam o link. A nossa conferência inteirinha está disponível no YouTube do Juntos pelo TDL. Então, olha, ali é o mapa, gente. Tudo que você precisa saber de TDL teve naquela conferência. Certo? Esta live vai ficar gravada e depois ela vai também para o nosso YouTube. Certo? E eu quero te lembrar o que você já fez hoje pelo TDL. Você já repostou alguma coisa? Já gravou um videozinho? Já deu uns gritos na janela? Daqui a pouco eu vou sair que eu quero fotografar uma... Hoje vem sobre isso. Consciência. Você tem consciência do impacto do TDL? Então, reposta lá também, que é muito importante para as pessoas terem consciência. Não interessa o que você é, todo mundo pode fazer alguma coisa pelo TDL. Com certeza, o TDL não é de ninguém tem dono, não. O TDL não tem dono. Ninguém tem dono. Você colocou essa camisa aqui, alguém leu TDL, olha, a gente já está muito feliz. Isso aí. Certo? Então, muito obrigada, Van. Simone, fica dá com Deus, beijo na Bruninha, diz que eu estou desejando tudo de melhor, eu quero ver essa medalha. Amém. É medalha ou troféu? Medalha. Vai vir. Amém. Podia ser troféu também. Certo? Muita energia positiva, graças a Deus para ela. Então, emanem mais energias. Semana que vem começa a competição. Tá bom? Ótimo. Um beijo para todo mundo.
Bom fim Beijo, de gente. dia, ainda dá tempo de você fazer algo pelo TDL hoje. Isso aí. Beijo. Beijo, Tchau, Mari. tchau. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.